A conversa com o Ricardo Stuckert, autor da foto do Lula, faz parte de uma aula sobre fotografia e política. Essa aula se tornou tão rica e interessante que resolvemos editar o vídeo em duas partes. Uma com o título de Fotografia e Política e a outra como Conversa com o Ricardo Stuckert. Essa aula termina com duas fotos feitas no Brasil. Uma das fotos é o Bolsonaro como um cadáver, deitado no leito de morte. E a outra foto é o Lula com a namorada, numa cena romântica com a lua cheia, numa exaltação à vida e ao prazer. Dito isso, passo a palavra ao Ricardo Stuckert para uma conversa com os alunos da Escola do Olhar. Ei, Juca, tudo bem? Boa noite a todos e a todas aí. Primeiro, eu queria agradecer aí a força que você tem dado com essas aulas aqui maravilhosas que eu tenho assistido. E, Juca, você falou bem aí essa questão da semiótica, né? Eu acho que o Bolsonaro, quando publica esse tipo de foto, onde tem uma foto de um presidente da República num estado quase que terminal, numa cama de um hospital, que imagem que ele quer do Brasil? Porque, antes de mais nada, a gente está falando de uma instituição chamada Brasil, né? E isso é muito sério, porque o que o presidente da República, quando você vê uma imagem dessa, o que arremete a um cidadão, a gente que é fotógrafo, que lidar com isso quase toda semana, todo dia, e você vê uma imagem dessa, você fica preocupado, né? O que está acontecendo com o chefe da nação? Olha como ele está. Eu não conheço quase nenhum chefe de Estado que tenha publicado uma foto desse tipo, né? Então, o que eles estão fazendo? Eu acho que essa narrativa que eles conseguiram através da imagem, que eu acho que eles estão fazendo isso de uma forma pensada, muita gente acha que não é essa guerra, é uma guerra da semiótica mesmo. Essa é a questão de você estar falando de algo que você quer vender. Foi que ele fez isso já na eleição, quando ele teve a facada, que ele não participou de nenhum debate na campanha eleitoral. Então, ele se usou, enfim, não pôde ir, estava acamado, mas ele sai da campanha e ele leva todo esse modus operandi dele de imagem, de levar essa questão de a pessoa ficar sempre coitado dele, né? Olha como é que está o presidente, levou uma facada, de sentir pena. Mas isso também tem um preço, né? Isso tem um preço muito caro, porque é uma imagem de um derrotado, de uma pessoa que está acamada. Será que ele vai conseguir governar o país? Quando eu falei para vocês aqui da questão da presidência da República, é uma instituição, é uma pessoa que está ali, né, governando um país que teve mais de 51% dos votos para poder governar o país. E é isso realmente que eles querem? E aí vem com essa foto do presidente, do ex-presidente Lula, com a Janja, no Ceará. E aí muita gente pode me perguntar como é que foi essa foto, posso até abrir aqui, vocês podem perguntar. E tem essa narrativa, né, que a gente tem de um presidente, de um ex-presidente, no caso do presidente Lula, que ficou 580 dias preso, estava na frente das pesquisas na cadeia e tiraram ele da eleição, e o Bolsonaro ganhou do Haddad. E agora tem uma eleição, ele está na frente das pesquisas, pode ser candidato, né? E as pessoas olham para ele e falam assim, bom, ele está com 75 anos de idade e está com uma vontade de 30 e ele fala outras coisas, tesão de 20, ele vem falado muito isso nos discursos dele, para mostrar que ele está com vontade, enfim, tá no páreo, está querendo brigar por um país e está com energia e está com saúde. Eu acho que nessa foto ele tem, né, tem várias mensagens nessa foto. Eu acho que a única coisa que as pessoas não olharam para essa foto foi a lua, que foi o que me levou a fotografá-lo nessa praia que eu adoro lua, enfim, estava uma noite linda. E aí aconteceu dele estar muito forte, muito bem, e por que não fotografar e por que não divulgar? Né? Essa foto foi feita num domingo, quer dizer, um dia que está todo mundo, né, em casa, na praia, e estava com a sua
esposa, com a sua namorada, e a gente decidiu publicar a foto. E ele está muito bem na foto, né? Então, eu acho que ele está vendendo saúde, né? E é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de alguém que esteja com muita energia. Mas voltando à história, posso abrir aqui para as pessoas perguntarem tudo, mas voltando aqui na história da imagem, tem uma questão. Eu tenho uma foto aqui, Juca, que me chamou muita atenção nessa questão da semiótica, nessa questão da narrativa, né, qual é o discurso que você vai fazer, o discurso do Bolsonaro, que é presidente da República, o discurso do Lula, que está na frente das pesquisas, que não é candidato ainda, e tudo mais. Tem esse discurso. A gente fez uma viagem, a gente foi para o Nordeste, a gente visitou 6 estados, e no primeiro dia de viagem eu fiz uma foto onde o presidente Lula está num assentamento do MST, e lá ele está do lado de várias caixas de legumes e verduras, e ali ele está dizendo o seguinte: é esse Brasil que eu quero, que as pessoas possam tomar café da manhã, almoçar e jantar. É essa narrativa, né? Esse discurso que ele sempre teve, e isso que as pessoas hoje estão passando. 19 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, as pessoas estão morando debaixo das pontes no Brasil, as pessoas estão, não é mais uma pessoa, agora é a família que está morando, as pessoas não estão comendo resto de carne nos ossos, que as pessoas estão doando, né? Se a gente viu reportagens sobre isso, as pessoas estão passando fome, a carne caríssima, a gasolina caríssima, o gás caríssimo, e o presidente está ali, olha, que a gente tem aqui, a gente pode voltar a alimentar, né, as pessoas aqui no Brasil. Tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, enfim. E essa é a mensagem que ele passou. Mas por que eu estou falando isso, Juca? Por quê? Porque a foto que você mostrou aqui agora, né, do presidente Bolsonaro, acamado, ali num hospital, numa UTI ou semi-UTI ali, não sei onde é que ele estava na cama ali no hospital, e do lado você tem o presidente Lula forte, com a namorada, com as coxas, e o Merval Pereira até citou o Bilal do Lula, quer dizer, mostrando viril, forte ali do lado, são 2 imagens. E aí o que acontece? De novo, é aquela questão da narrativa, Juca. E aí entra essa discussão que me chamou muita atenção, foi quando eu vou compartilhar aqui com vocês, eu fiz a fotografia. Eu não sei se eu vou conseguir para compartilhar a tela, você vai ter que me... Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Acho que você vai ter que me deixar compartilhar a tela. Eu não estou conseguindo. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Se você me habilitar aqui... Você pode me dizer como que eu faço isso? Você vai lá no Participantes, você vai no meu nome e você me coloca como co-anfitrião, se eu não me engano. E aí eu tenho... Eu estou no teu nome, tem aquela... Stuckert, aí você clica no mais, aí você vai ali do lado tornar e você... anfitrião, tornar anfitrião. Não, pode ser também com anfitrião, anfitrião. Não, vou te tornar... Não, está aqui, tornar anfitrião. Agora, espera aí, Stuckert, antes de tornar anfitrião, estou curioso de ver o que você vai mostrar. Mas eu quero deixar claro o seguinte: eu acho que você, sem saber, não sei se você refletiu, se você estudou naquele clique, se você planejou, mas você criou um clique que fez um contraponto a uma narrativa fascista de direita, pô. Você acabou fazendo uma foto importante que ela serviu para criar uma mobilização. Pô, isso não tem preço, cara. Ó, tá lá, anfitrião, vai. Tá. Ô, Juca, é incrível isso que você falou, é engraçado. Eu não estou conseguindo... deixa eu ver aqui agora se eu consigo. Acho que agora eu vou conseguir. Sim. Ô, Juca, mas você falou uma coisa aqui antes de eu compartilhar a tela. Você falou tudo, mas o tudo que você falou é exatamente em cima do discurso do ex-presidente Lula, do presidente Lula, que é o que ele vem fazendo no discurso dele, que ele está com 75 anos de idade, com saúde de 30 e tesão de 20. Essa narrativa dele, isso nos arremete à fotografia, à imagem, à semiótica, toda essa narrativa que ele vem falando, isso a gente tem que colocar, de alguma forma, atrelar ele à imagem desse discurso que ele vem fazendo. Então, eu tentei, nessa foto, até confesso para vocês, que quando eu consegui convencê-lo a fazer essa foto,
Foi de tarde, porque eu estava com ele na praia e ele foi caminhar, a luz estava muito dura, acho que era 11 horas da manhã. Eu falei, olha, nem vou fotografar o senhor aqui, eu quero fotografar o senhor no final de tarde, porque eu sei que vai ser lindo aqui o final de tarde. E vai ter uma lua hoje também. Aí ele olhou para mim assim, brincou e tal. Por quê? Porque eu sabia que a gente ia ficar até tarde lá, e eu sabia que final de tarde é a melhor luz para fotografar. E realmente estava muito dura, a luz estava assim, horrível a luz. A areia da praia ela não é tão branca, ela é meio escura, então eu não... Sabe quando a foto fica aquela caveira, assim, a areia não refletia, como se fosse um rebatedor. E eu falei com ele. E aí ele topou. E aí o que aconteceu? Eu fiz a foto dele na praia, vocês devem ter visto, até fiz uma foto dele bonita lá, entrando no mar e tudo. Só que essa foto se perdeu para a foto da Lua. E não foi a Lua. A Lua que me levou a fazer a foto dele. Eu falei, presidente, vamos fazer uma foto ali na Lua com o senhor, com a Janja? Ele falou, vamos. Quando eu estava lá fotografando ele, a Lua sobe muito rápido e tinha muita gente para fazer foto ali, tinha os convidados queriam foto ali também naquela noite, aquele luar ali lindo. Eu fotografei o presidente se vocês olharem o meu cartão, eu comecei a fotografar o presidente na horizontal, porque a Lua estava aqui à esquerda dele. Eu estava fotografando, então eu estava ali já na horizontal, tentando fazer uma composição, e aí ele saiu da foto. Terminou ali e tal, tá uma confusão, entrou o governador, entrou não sei quem para fazer a foto. Aí eu olhei e falei, presidente, eu estava muito longe, eu estava com 70, 200, eu estava quase em 200. Eu acho que eu estava com, sei lá, estava com 70, 200, eu vi ali outro dia, eu estava ali eu vi na câmera, no metadados ali, eu estava com 191, quase 80, quase em 200 milímetros. E foi quando eu estava fazendo ali com baixa velocidade, quase tremendo ali. Eu falei, presidente, gritei ele. Eu estava num coqueiro, ancorado num coqueiro. Meu tripé era um coqueiro. Eu me apoiei e fiquei ali fazendo a foto. Eu falei, presidente, presidente. Aí ele falou, ô, Stuca. Eu falei, presidente, eu preciso fazer mais uma foto do senhor. Aí ele voltou. E aí eu fiz a foto na vertical, que aí eu pegava o corpo inteiro dele. Certo. Então, assim... Eu voltei, lógico, pegando a Lua, eu estava com uma tele, né? Porque tinha que, se eu fizesse de 50, 35, 24, ia ficar só um fecho de luz ali, uma luzinha, a Lua ia ficar pequenininha. Aí ele voltou, e aí eu fiz várias fotos, eu fiz ele sempre de corpo inteiro, e estava entrando uma luz da escada na perna dele ali, tinha uma luz da escada, era muito escuro, e eu pedi para um rapaz iluminar com o celular. Eu peguei, dei meu celular para ele, mais um outro celular dele, e falei assim, ilumina aqui para mim, porque senão eu não ia conseguir equilibrar a Lua e o primeiro plano, porque senão ia ficar tudo lavado, ou o primeiro plano ou o segundo plano. E foi ali que eu fiz a foto, ele de corpo inteiro, porque eu vi que ele estava bem ali, né, naquela posição ali. Ele estava numa posição, tinha um morrinho, ele teve que apoiar o pé com o peso da Janja ali para ele se apoiar, então ele fez uma posição de força ali, então ele se apoiou. Então tem toda aquela imagem ali, ele está, né, abraçado com a Janja, mas você vê que a perna dele sobe um pouquinho. Então, como ele faz muita ginástica, a perna dele está musculosa de uma forma como se ele estivesse travando, mas ele estava segurando a Janja ali para ele não cair para trás. Então, o que me levou a fazer aquela foto realmente foi a Lua. Mas se você vê a sequência, eu fotografo a Lua e depois eu peço para ele voltar para fotografar ele de corpo inteiro. Porque ele estava super à vontade ali, estava de sunga, estava na praia, e eu falei assim, isso aqui pode ser que dê uma boa foto, é melhor eu ter essa foto do que não ter. Foi que quando a gente saiu, eu tive que descarregar minhas coisas, colocar no carro, já saiu rapidamente, não deu nem tempo de tomar banho, eu tinha 1h30 dentro do carro para chegarmos em Fortaleza, a gente estava longe de Fortaleza. E aí eu peguei, descarreguei as fotos, né? E como eu fiz em baixa velocidade, elas têm algumas que estão um pouquinho tremidas ali, eu estava fazendo com 8 segundos, enfim, 15 segundos, e aí eu vi ali aquela foto, coloquei, aí fui tratando, eu descarrego no celular via Bluetooth e trato no Photoshop do celular. E aí quando eu vi a foto, eu falei, nem descarreguei a foto na horizontal, só fiquei na vertical. Eu falei, não, deixa eu pegar a foto na horizontal, e coloquei, e tratei, mas não tinha como brigar com aquela foto. Imagina, a gente fala muito que nas redes sociais, quando a gente publica uma foto na vertical, uma foto em pé, grande, você tem estudos até do Facebook,
do Google, que quando você faz algum lançamento de alguma peça publicitária, o ideal é você fazer publicações em pé, que você tenha a tela maior. Como o celular é pequeno, quando você coloca em pé, na vertical, a foto ocupa um espaço maior nas redes sociais. Então, o que eu fiz? Pô, até nisso, eu falei, isso aqui é muito melhor para a gente publicar nas redes sociais uma foto em pé, porque você vai ver a foto grande no celular. Eu nem mostrei a outra foto para eles, fiquei só com a foto em pé, vertical, onde ele está aparecendo o corpo inteiro dele inteiro ali, com as pernas, com tudo que tinha direito ali. E aí foi isso. A história começou por causa da Lua, realmente. Oi, Stuckert, posso te perguntar uma coisa? Lógico. Você publica antes ou ela tem que ser aprovada pelo Lula? Olha, Juca, eu estou com o presidente há 20 anos. Eu nunca pedi nenhuma aprovação em relação a ele, inclusive na presidência da República. Um dia a gente pode até falar de presidência da República, que é um fato muito curioso, eu não vou me alongar aqui, mas eu vou resumir. Eu tenho todo o direito, enfim, ele me dá toda a liberdade de publicar, enfim, ele nunca me proibiu de nenhuma foto. Essa foto aqui você não vai publicar, até porque ele confia em mim, eu tenho toda essa liberdade. A única coisa que eu fiz com essa foto, eu só até brinquei, eu falei, olha, essa foto aqui vai estourar a internet. Essa foto aqui lembra o Putin num cavalo branco sem camisa, porque até o Merval depois escreveu, porque era uma foto. Aí eu falei, vamos publicar essa foto, passei para a Rosângela, para a Janja, para ela publicar essa foto nas redes dela. Até porque se a gente publicasse nas redes do presidente, seria uma coisa muito assim, eu me amo, né? Olha, eu culto o corpo, aquela coisa toda. Então a gente tem que ter um pouquinho de política também na cabeça, né? A gente tem que fazer política 24 horas. A gente faz foto, mas tem que fazer política. Então a gente tem que dosar. Tanto que quando a gente soltou nas redes dela, não tinha como não estourar uma foto dela, mas eu acho que estourou além do que eu imaginava e que as pessoas, quando viram a foto, imaginaram, né? É muito isso, essa carência de um líder forte, de um líder que esteja com vontade de mudar o país. Essa foto ela tem várias mensagens, não sou eu aqui que vou ficar denominando, né? A gente faz a foto sabendo que a gente está fazendo algo importante. Às vezes a foto não tem tanta importância, às vezes a foto tem mais importância do que a gente poderia imaginar, mas todas as fotos a gente sabe de cada importância, sim. Eu acho que o papel do fotógrafo, mais do que nunca agora, que a gente está vivendo esse período, né, visceral, que tudo é fotografado, esse Big Brother que a gente está vivendo, eu acho que o fotógrafo hoje profissional, os jornais estão fechando, né, uma crise incrível, mas acho que está voltando. Ninguém aguenta mais ver vídeo ruim na internet, vídeo curto. Quando você tem um vídeo bom, um áudio bom, bem produzido, a gente para assistir, né? Apesar de os primeiros 5 segundos, se o vídeo não for bom, a gente não assiste, mas tudo isso está incluído para que as pessoas continuem assistindo, para ter uma boa produção, uma foto bem feita. As pessoas querem ver, é incrível isso. Eu tenho as minhas redes pessoais. Quando eu publico um vídeo, vai bem, mas quando eu publico uma foto em pé, na vertical, as pessoas olham, as pessoas gostam. Eu gosto, imagina, todo mundo que não é fotógrafo, todo mundo gosta de ver uma foto boa. Então, eu acho que muito isso, se a gente tivesse feito uma foto dessa com celular, será que daria para fazer uma foto dessa de celular com pouca luz? Será que daria para pegar a lua? Tem toda essa questão que volta para a gente profissional. O profissional hoje, eu acho que, Juca, eu acho que uma das profissões que está mais crescendo hoje é a assessoria de imprensa. Qualquer pessoa hoje, político, celebridade, todo mundo tem um assessor de imprensa. Os fotógrafos agora estão ganhando dinheiro, já há um tempo atrás. Turistas vão viajar, sei lá, para Londres, Paris, Nova York, contratam os fotógrafos para serem fotografados nos pontos turísticos dessas cidades para publicarem nas redes sociais deles. Por quê? Porque todo mundo hoje virou celebridade na internet. Todo mundo quer aparecer. E todo mundo, com essa questão do celular, todo mundo acha que é fotógrafo. Mas aí entra atrás da máquina a gente, né? Esses operários, digamos assim, da imagem, porque a gente está construindo uma narrativa, às vezes a narrativa já está construída, a gente está ali só envelopando o que eles pediram, no caso, né, o fotógrafo de publicidade, que coloca toda a sua inteligência, toda a sua criação ali em cima, mas nós, fotojornalistas, a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo no país e entender para quem a gente está trabalhando e o que a gente quer fazer, aonde a pessoa quer chegar e o que ela já fez e o que ela quer fazer mais. Então, é muito isso que a gente está vivendo hoje, essa narrativa do poder que está aí hoje, enfim, do Bolsonaro e o Lula, que é o possível candidato que está na frente das pesquisas,
E eles estão loucos, tão loucos, porque eles estão vendo que realmente o Lula ressuscitou. Eles achavam que o Lula estava lá em Curitiba e não fosse acontecer o que aconteceu. E aí, quando a gente publica uma foto como essa, mexe no imaginário das pessoas e mexe mais ainda numa coisa que ele sempre falou, que aqui a coronavírus era uma gripezinha, que ele é atleta. Aí você vê o maior opositor dele, que é o presidente Lula, forte, com uma esposa, com a família. Tem muita mensagem ali naquela foto, né? É muito. A Lua ficou a Lua, ninguém fala da Lua mais, né? Mas a Lua foi a grande, digamos assim, a culpada de eu ter ido lá fazer aquela foto, né? Mas no final acabou dando um resultado maravilhoso. Óbvio que se você for ver, Juca, eu até vou falar aqui, vou falar de uma pessoa que me ensinou essa profissão maravilhosa que foi o meu pai. Muitos de vocês devem ter trabalhado com ele. O Stucão faleceu agora semana retrasada. O meu pai, ele foi fotógrafo do Figueiredo, Juca. E aí o meu pai, aconteceu duas coisas. Nós estamos falando de um governo militar, o último presidente militar. Meu pai fez uma foto do Figueiredo de sunga, foi capa da revista Manchete, o Figueiredo fazendo ginástica na Grande do Torto, e mostrou... Eu tenho essa foto aqui, Stuca, eu não quis usar ela. Não, olha como é que são as coisas. E você vai aqui nessa questão das presidências, né, dos presidentes, dos fotógrafos do presidente da República. Por que eu estou citando a meu pai aqui? Até me emociono quando eu falo dele aqui. Mas por que eu estou falando dele? Porque o meu pai fez duas coisas. Você tinha um último presidente militar. Imagina, você em 1978, né, a gente ali, os militares no poder, o meu pai coloca um militar de sunga, um presidente da República de sunga, militar, general, fazendo ginástica de sunga. Olha só, isso é uma coisa que já era pensado naquela época, que é para você aproximar esse presidente para uma pessoa civil. E mais, ô Juca, o meu pai conseguiu colocar o Figueiredo, uma foto oficial, na parede das repartições públicas do Brasil, sorrindo. Foi o primeiro presidente sorrindo. Então, assim, por que foi feito isso? Eu falo para você, o fotógrafo ele tem que ter sorte, ele tem que estar no lugar e na hora certa, ele tem que ter todas as qualidades, mas ele tem que ter também intuição e entender que a proximidade com o poder e que as pessoas dão oportunidade para o fotógrafo poder desenvolver um trabalho. Eu falo muito que o cantor de uma música só, ele vai fazer sucesso aí no ano seguinte, no verão seguinte, ninguém nem vai lembrar, Juca. E a gente, quando trabalha na presidência da República, ou quando a gente faz um trabalho autoral, a gente tem o começo, o meio, o fim, a gente não vai ter nunca, mas a gente tem um caminho. E o meu pai conseguiu ali colocar um militar de sunga, conseguiu um militar, um presidente da República sorrindo, e isso tudo é uma conquista da nossa classe, porque aí daqui a pouco vão chegar os marqueteiros, vão dizer como é que tem que fazer, o Goebbels lá com Hitler, o Bolsonaro com o Steve Bannon, e você tem toda essa narrativa nossa, e o nosso trabalho é muito importante. Você e os fotógrafos que estão aqui, tem fotógrafos aqui que eu sou apaixonado, eu vou falar aqui um dia, tem fotógrafos aqui que estão aqui que eu cresci vendo as fotos de muitos que estão aqui me ouvindo aqui. E, Juca, a importância de vocês estarem cobrindo lá o ABC, da história do Brasil, e a gente tem que realmente enaltecer essa questão. Eu, quando fui trabalhar na presidência da República, em cima do que a gente está falando, eu só pedi duas coisas para o Couto e para o presidente. Duas coisas. A primeira coisa, quando eu aceitei, eu até não falei isso, acho que na entrevista que eu dei, eu só pedi uma coisa. Eu falei assim, eu aceito ser fotógrafo da presidente da República, mas com uma condição. Aí todo mundo me olhou assim, fazer a foto oficial do presidente, porque toda vez que o fotógrafo oficial, o presidente é eleito, vem um fotógrafo e eu escolho um outro fotógrafo que não é o fotógrafo oficial para fazer a foto. Eu sei, porque eu participei de quase todas as fotos oficiais lá em Brasília, como auxiliar, ajudando os outros fotógrafos. Meu pai fez várias fotos também, não só do Figueiredo também, porque a gente tinha um estúdio lá em Brasília, e com Lula não foi diferente, quase que eu não faço a primeira foto dele, foi uma coisa assim, eu falei negativo, tanto que a segunda foto do presidente Lula, eu fiz uma foto que foi a primeira foto oficial de um presidente do Brasil que sai de um estúdio, eu fiz com os arcos do Alvorada, quer dizer, para tentar respirar. E a segunda foto do Fernando Henrique, do segundo mandato, vocês podem ver que é na biblioteca do Alvorada. A Ana Tavares me pediu uma ajuda, eu falei, por que vocês não fazem a foto dele? Ele não é um sociólogo,
e tudo mais. E por que a gente não faz uma foto com os livros atrás dele para dar essa conotação? Então, a gente, lá em Brasília, o fotojornalista, a gente tem... As pessoas, muita gente está aqui ouvindo de Brasília, é muito difícil a gente trabalhar em Brasília. Quando a gente está no poder, a gente acha que é fotógrafo do presidente, acha que a gente pode tudo, e foi uma conquista que eu consegui com muito suor, em cima da tua pergunta, se o presidente olhou a foto, se ele me consulta. Eu acho que já criou essa relação de segurança dele saber que a gente está cuidando da imagem, que a gente sabe o que ele quer e qual é a narrativa. Então, é muito isso, Juca, que eu estou falando aqui para vocês, eu acho que eu me alonguei um pouco, e a foto que vou mostrar aqui, Juca, é impressionante o que você fez. O que você fez com essas duas fotos do Bolsonaro, né, no hospital, e o Lula com a esposa, com a Janja na praia, forte. E aí eu fiz uma foto lá em Recife, no assentamento do MST, e pegaram essa foto que eu fiz do presidente Lula e fizeram digamos, um meme, uma montagem, um card, onde eles... Vou tentar mostrar aqui, se eu não conseguir, eu vou te mandar essa foto para o seu Zap e você compartilhar. Quer dizer, com o Lula é alimento. Vou mostrar aqui para vocês. E com o Bolsonaro são covas. É impressionante essa questão dessa briga. Vai que eu tô louco para ver essa imagem, pô. Eu vou tentar aqui compartilhar. Deixa eu pegar aqui. Cadê eu aqui? Conexão. Eu vou tentar colocar aqui. Mas é muito isso, sabe, Juca? Eu acho que a gente está vivendo dois momentos, né? Esses momentos que a gente está vivendo dessas duas narrativas. Juca, eu acho que é melhor você... Será que eu te mandei aí? Será que você... agora acho que vou tentar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Vou tentar aqui compartilhar. Tá, peraí, eu vou ter que abrir aqui preferências aqui para compartilhar. Mas é um pouco isso, sabe, Juca? Eu acho que... deixa eu ver aqui. Tá, vou conseguir agora. Tá, encerrar agora. Cancelar. Deixa eu me ver se eu vou conseguir aqui. E vamos compartilhar. Vou conseguir. Vou compartilhar. Estou compartilhando aqui com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Não sei se eu consegui. Já conseguiu. Eu estou vendo. Pô, Stucker, do caralho. Stucker, do caralho. Primeira página, vão dar na capa. Daniel, vamos fechar a edição do jornal com essa imagem. Vocês estão vendo o que eles fizeram? Quando eu fiz a foto, muita gente... Aí você vê o Lula lá, a foto com o drone, e depois o Bolsonaro. Tem essa narrativa aí já implícita, já tá dado essa narrativa. De vida e morte, né? Isso. Vida e morte. É isso. E aí quando você mostra aquela narrativa lá, daquelas duas fotos, é impressionante, né? É uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Então, eu acho que... Não sei se eu parei de compartilhar. Parei, né? Parou, Eu acho que... Stucker, eu acho que finalmente a gente está começando... Por isso que eu citei o nazismo e a oposição do John Heartfield. Está tendo, de repente, o outro lado está fazendo uma narrativa visual também, sabe? A iniciativa não está só com o lado do Bolsonaro. A iniciativa está vindo por nosso lado também. Era isso que está fazendo falta. Pô, finalmente. Agora, Juca, você concorda comigo que a gente está numa pandemia, né? As pessoas estão tomando vacina, o presidente Lula ficou quase 1 ano e meio dentro de casa, a gente tendo que trabalhar na cozinha da casa dele, fazendo live, zoom. A primeira viagem, quando ele vai para o Nordeste, a gente consegue. Essa foto do drone, realmente eu fui com vontade de fazer essa foto. Quando eu cheguei lá, eu vi essa foto e subi o drone, enfim, uma loucura, consegui. E depois vem aquela foto por causa da Lua e aí a gente consegue. Não que eu tivesse pensado nas coxas do presidente. Eu pensei na Lua e aí, quando eu pedi a Lua, veio a coxa, veio o outro, algo mais. Perfeito. Então, assim... isso pode ser um primeiro passo, sabe? De uma grande caminhada que começa agora. Então, assim... Você fala, você pensou na foto das coxas? Eu não pensei. Eu estou com ele na praia lá, o cara está fortão, eu estou fotografando agora com a namorada, ali com a Lua, e aí tanto que eu faço a primeira foto, depois eu peço para voltar para fazer em pé, aí realmente, quando você pede a Lua e o presidente vem de sunga, eu não falei, presidente, vem de sunga para fazer a foto. Eu falei, presidente, vamos fazer a foto da Lua? Ele chegou lá de sunga, eu não vou falar, põe a calça para fazer a foto. Imagina, vou fazer a foto. E aí você consegue construir ali na sua cabeça, na edição, você fala, o caminho é esse.
Agora, essa foto dos legumes ali no MST, isso realmente foi incrível, que eu fiz a foto e aí no outro dia as pessoas já começaram a fazer essa comparação. Eu acho que a gente está vivendo esse momento e eu acho que a gente tem que... Essa narrativa vai ser... Eu não sei como é que vai ser o 7 de setembro, eu não sei como é que vai ser essa guerra. A guerra está dada. Não vai ser fácil. E o que eu acho que a gente tem que aproveitar é, enquanto eles estão não aproveitando o fotógrafo oficial dele, eles estão trabalhando com celular, que é o que eles fizeram a campanha inteira, se vangloriaram, dizendo que eles não gastaram e a campanha foi feita de celular. Eu acho que isso é excelente, eu acho isso ótimo. Mas até onde isso vai levá-los e até onde isso vai, não tem limite com eles, né? A gente sabe como é que eles trabalham. Então, o que a gente tem que fazer do lado de cá é usar todos os artifícios, os argumentos que a gente tem, que é a imagem. Em cima disso, a gente tem como fotógrafo, eu amo o que eu faço, adoro, e a gente tem que aproveitar o máximo possível. Então, eu acho que o momento é esse, é ter sorte, que eu tive sorte naquela foto da Lua, e correr atrás. E a narrativa ela é essa. Eu acho que a gente tem que correr atrás dessas narrativas que já nos deram, que já está dada. Em cima disso, a gente tem que agora compor e trabalhando, óbvio, com toda a cautela do mundo, com todo o cuidado do mundo, para não errar, porque eles estão esperando a gente errar. Tanto que quando eu edito as fotos, eu olho, vejo, não, é isso mesmo, porque a responsabilidade é muito grande. Quando você assume uma responsabilidade dessa, você corre muito risco. Então, assim, eu durmo pouco, viajo, estou sempre preocupado. Isso é um desgaste e um exercício diário da gente estar entendendo o que está muito interligado, entender o que eles estão falando, os discursos, as falas, porque às vezes pode num discurso mudar a narrativa e você tem que ir para esse caminho. Então, eu tentei nessa viagem, né, nesse 1 ano de pandemia, tentei soltar tudo isso para fora. E, óbvio, com muita sorte, não tem como. Se a gente não tiver sorte, a gente não consegue quase nada na nossa profissão, né? Eu acho que tem que ter tudo um pouco, mas a sorte ajuda muito. Eu acho que é muito isso, Juca. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, se a gente quiser falar sobre o presidente da República, a gente Ricardo, fala. era isso que eu ia te falar, se você quer abrir para o pessoal te perguntar coisa, Ricardo. Eu tô Stuckert, aberto aqui. rapaz, olha, maravilhosa a sua conversa, Opa, viu? ó, o Malta, Ricardo Malta. Ô, Xará, E assim, eu acho que não existe, obrigado, eu também sou muito seu fã, mais do que você admito. Não, você não sabe, mas eu sou mais. Mas eu acho que, assim, primeiro, sorte, a gente tem que trabalhar muito para ter sorte, viu? Porque ela só chega para perto de quem está ligado, porque às vezes ela passa batido e vai embora. Outra coisa que eu acho que eu queria falar a respeito dessa... Primeiro, aquela foto daquele nojento naquela cama, aquilo é vitimização, uma coisa assim... Eu tenho asco de ver aquela coisa, porque assim, aquilo é a podridão do ser humano, entendeu? Assim, não tem nada mais nojento do que ver aquilo feito daquele jeito lambão, uma coisa provocativa para ser vítima, né? E aí a gente vê uma foto como você fez, que celebra a vida, o amor, o prazer, a alegria, a felicidade. Pô, entendeu? Assim, o que esperar de uma pessoa, entendeu? De um país que chegou a esse ponto que nós chegamos, né? Xará, eu vou te falar uma coisa. Eles não estão... O Juca falou isso aqui, é tudo pensado, isso pode ter certeza. Isso não tem... Humanamente impossível você pensar ao contrário disso. Eles cada gesto, cada coisa é pensada, muito bem pensada. Muito bem pensado. E eu acho que o papel, Quer dizer, não ele, porque ele é burro pra caralho. Agora, assim, eu acho que as pessoas que estão cercando ele, esse núcleo, assim, esse núcleo hediondo que está em volta dele, cara, esses caras têm a cabeça voltada para o mal. Xará, é o discurso dele. As pessoas que trabalham com ele, que estão divulgando esse material, que estão fazendo, é o discurso dele. É isso, é um pouco o que não tem como ser diferente. É o discurso do ódio, é o discurso não à vacina, contra a mulher, contra o negro, enfim, contra tudo. Todos. É isso. O cara é tudo de ruim, né? Ele é misógino, ele celebra a morte.
Foi o Juca que falou, né, do Franco, que viva la muerte. É o que o Bolsonaro faz. O Mas Bolsonaro é o é a Mussolini. sociedade. Xará, é a sociedade, é uma parcela da sociedade Sim, que é grande, assim, que estava expressiva. Sim. adormecida. E as pessoas, quando olham uma foto daquela, eu, no primeiro momento, eu fiquei chocado. Eu falei, peraí, isso aqui é normal? Essa foto é recente ou é a foto lá atrás, quando ele tinha tomado a facada? Não, é recente. A gente leva um susto e fala assim, não é possível, como é que deixam publicar uma foto dessa? Mas é a linguagem deles, é a narrativa deles, é a narrativa dele. E é bem isso. É o que o Trump fez nos Estados Unidos, enfim. Isso, eles, enfim, chegou ao poder, ganhou a eleição. E se você me perguntar como fake news foi a facada, é tudo isso mais o que eles vêm fazendo para poder conseguir segurar essa porcentagem da sociedade que acredita nisso, no ódio, e que eles vão perpetuar no poder. É isso, não tem como. Agora, Ricardo, tem uma coisa que eu queria colocar que a gente está um pouco deixando passar. Quando eu mostrei que a grande imprensa, quase que todo mundo das TVs, dos jornais, publicaram cortando as pernas, pegando o casal e a lua, certo? Eu te falei, quando eu vi a tua foto, eu reproduzi nas redes sociais, e o que me surpreendeu é que mulheres progressistas ligadas a lugares de esquerda, eu ouvi muita crítica a mostrar as pernas e aparecer a sunga dele com volume dentro. Eu falei, porra, não é possível, porque me parecia uma coisa de moralismo, de fundamentalismo religioso, não é possível. E o impacto da tua foto, as pessoas não percebem, parte do impacto da tua foto está naquela saúde e está na própria sexualidade que a foto transmite, a porrada que ela deu no Bolsonaro. Se você tivesse feito uma foto num casal só da cintura para cima com a lua, eu, sinceramente, acho que não causaria o efeito que a tua imagem causou. Não Entendeu? causaria, Juca, não Então, causaria. mas eu acho, quer dizer, por que na esquerda, em gente mais avançada, tenta esconder esse lado? Tem gente que se sentiu agredida de ter publicado daquele jeito. Gente, por exemplo, o pessoal muito ligado ao pessoal do Ciro ficou muito puto com aquela foto ciristas. Mas ficou puto por quê, ô Juca? Porque o Ciro, coitado, eu gosto do Ciro, o Ciro é meu amigo, enfim. Ele errou a mão quando o Lula estava na cadeia, achando que o Lula não fosse sair de lá e começou a bater no Lula. O Lula saiu, tá na frente das pesquisas e ele, óbvio que ele não vai gostar. O Ciro não é o machão? A foto foi feita na terra dele, no Ceará. O cara tá melhor. Por que o Ciro não vai lá e não fez uma foto dessa? Porque o Lula tá melhor do que ele. Agora, não vai dar para agradar todo mundo, né, Juca? É difícil. Agora, o resultado da foto, no final, né, a mensagem ela foi dada. Né? É verdade. É. Então, eu acho que o saldo positivo em relação a isso, eu acho que foi válido. Né? Eu acho que quando você fala, Juca, que os jornais não cortaram, porque os jornais não vão mostrar... Não sei se vocês já repararam, ou é algo da minha cabeça que eu possa estar errado, vocês me corrijam. É difícil você ver, tanto nos jornais impressos quanto nos sites, nos maiores sites do país, eles publicaram uma foto do Lula, o Lula bem sorrindo. É sempre o Lula mal, de cabeça baixa. Pode ser uma notícia boa, o Lula está sempre mal. Eles pegam a pior foto do Lula. Isso já virou uma cultura deles. Por quê? Porque eles não têm interesse que o Lula saia bem na foto. Eu vejo, eu acompanho diariamente, eu tenho clipe, eu tenho tudo, vejo. Não tem como, pode ser a melhor foto. É raro, não tem como. E aí você vai ver o Lula de uma forma física daquela lá, você acha que eles vão publicar? Para eles é a morte. E aí eles, como não tinham como deixar de não publicar e de falar, eles falam, mas não publicam a foto por inteiro. Mas aí veio o Merval, né, no domingo e se rendeu ao Bilal do Lula, falou do Bilal do Lula. Então isso virou um assunto mais comentado. Olha, eu vou te dizer... Ricardo, peraí, não, eu concordo, só que eu acho o seguinte, a vantagem é que hoje você tem as redes sociais, você tem espaços alternativos onde a tua foto pode sair. Mas o que eu me pergunto é isso, será que no momento não vale a gente fazer um avanço mais agressivo nessa coisa?
sabe, eu acho que falta um pouco desse enfrentamento. Por isso que eu falei do John Hatfield. O enfrentamento do John Hatfield ele envolveu a igreja, envolveu o poder, envolveu, sabe, era uma coisa Juca, muito mais de porrada. Juca, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com o presidente há 21 anos, né? 21 anos. Eu tive com ele nos palácios do mundo inteiro, com rainha, reis e o cacete a quatro. Depois a gente saiu com 87% de aprovação. Depois o cara foi preso e ficou em Curitiba. Ô, Juca, meu telefone não tocava mais. Os amigos sumiram, Juca. Infelizmente, é assim que funciona. O poder é uma foda, não tem jeito. Aí o cara volta. Aí isso que você está falando, esse enfrentamento, os caras, 20 minutos diariamente, todo dia, o Lula levando porrada, aquele gasoduto no Jornal Nacional, 5 minutos no Jornal Nacional, todo dia, só falando mal, falando mal, falando mal. É a morte, os caras não vão, o cristal quebrou, é impossível. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Aliás, não sei se a Mônica Maia, a Mônica Zaratini está aqui, esse trabalho que foi feito do leilão, do nosso leilão lá. A Mônica está aqui, ela está aqui. Aquilo foi um sucesso, Juca. Todo mundo participou, aquilo foi um sucesso, porque enquanto o cara estava mais fodido, a gente estava lá, vocês estavam lá dando apoio para o cara e dando a imagem, vendendo para ajudar o cara. Então, assim, isso para a imprensa notificar aquilo, isso tudo é o que eu falo. Essa foto, ela furou a bolha. As nossas redes, porra, foi do cacete, maravilhoso, conversou com a gente. Mas quando entra numa outra esfera que a gente consegue furar a bolha, aí os caras ficam putos, porque não partiu deles. Aí o Merval teve que escrever. Eu acho que isso tudo é o que o meu xará falou, é sorte. Não é só a sorte do fotógrafo, não, é a sorte do Lula, da Janja, do dia, do domingo. É óbvio que isso tudo é pensado, né, xará? Mas tudo isso foi uma sorte para a gente conseguir furar. E eles estão putos com o Bolsonaro, mas só a Globo, as outras TVs estão ajudando ele. Então, essa narrativa, isso tudo está ajudando a gente. Agora, como é que a gente vai conseguir vencer isso? Digamos assim, é quase humanamente impossível a gente vencer essa discussão. As redes sociais estão nos ajudando? Sim. Né? Esse trabalho de assessoria que eu falei aqui, que eu falei que mais cresce, porque eu tenho um número, né? Os fotógrafos, todo mundo, tem muito deputado falando, eu quero ter um fotógrafo como você é com Lula. Você imagina, se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele tem lá 5, 6 fotógrafos. Olha como é que funciona bem as imagens da Prefeitura do Rio de Janeiro. É melhor do que o governo do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Eduardo Paes, o prefeito. Quando você tem um senador que tem um bom fotógrafo, você vai ver que essa é a diferença, mas as pessoas não estão entendendo isso e vão passar a entender. Olha o Daniel, o que esse cara faz lá no Corinthians. Ele faz o que ele faz no Corinthians, é o que eu faço com o Lula. Ele tem a marca dele lá. O Daniel está aqui te assistindo. Ele está escutando? Tá? O Daniel está aí, ó. Estou falando também que eu estou falando bem dele. Tá. Olha o que esse cara faz pelo Corinthians. Gente, isso tem preço? Isso não tem preço. Fotógrafo é caro, fotógrafo é chato, porque fotógrafo é máquina de cara. Olha o que você vai falar, hein, Ricardo? Eu estou aqui escutando, hein? Estou falando bem, ainda bem que eu falei bem. Olha o que esse cara faz lá. Aí os caras vão falar assim, não, mas fotógrafo é caro, tem máquina, tem computador, o repórter é só o gravador, a caneta, porra, e não tem o custo, teoricamente é mais barato você ter o cara com celular, e o fotógrafo vem todo esse, porra, é um lugar no carro, é um lugar no avião, é um lugar no helicóptero. Porra, mas olha o resultado que isso dá, gente. As pessoas têm que entender isso, que isso é a importância. E eu falei do Daniel, porque o Daniel, o trabalho que o Daniel faz no Corinthians é um trabalho autoral. Você vê que tem uma história ali, você vê que tem uma narrativa, você vê que tem um contexto nas fotos. Então, assim, que eu faço com o Lula, estou há 20 anos, saiu a Dilma. Eu vou falar aqui para vocês. Quando eu estava na presidência da República, primeiro que eu nem sabia que eu ia ser convidado para trabalhar com o presidente, eu era muito jovem. A Mônica, a Lulude, tinha mais 2 fotógrafos, o Milena, acompanhavam a gente aqui em São Paulo. Eu quase não vinha para São Paulo, fiquei conhecido quando eu fiz lá o ensaio pela Isto É, e quando eu fui trabalhar muito novo, né, o que eu estou falando aqui de Brasília, mas se vocês forem ver, eu saio do presidente Lula e aí a Dilma virou candidata. A Dilma andava no carro comigo e ela falou assim, não, você vai ser meu fotógrafo.
eu falei assim, eu andava com o carro com ela era ministra, mas eu já sabia que ela ia ser candidata, a mãe do PAC. Eu ficava pensando, pô, mas eu vou ficar mais 4 anos, beleza, aqui na presidência, já sei como é que funciona, estou bem aqui, tô com, né, já sei como é que funciona, as pessoas já me respeitam. Eu falei assim, eu não vou ficar com a Dilma, eu vou com o Lula, porque a minha história com o Lula, se eu ficar na presidente da República, a minha história vai ser com os dois presidentes. Eu acho que eu pensei, quando o Couto e o Lula me convidou para ser fotógrafo do Lula, eu vou fotografar o primeiro operário. Você imagina, esse cara vai sair, eu vou ficar com ele, eu vou ter que continuar, eu vou continuar a história com ele. A Dilma ficou brava comigo, eu tive que chamar meu irmão não queria. Trabalhava 19 anos no Globo, ia fazer 20 anos de Globo, ganhava bem pra caramba lá. Trabalhar na presidência da República, as pessoas acham que ganha bem, não ganha. Aí eu falei, meu irmão encheu o saco, consegui que meu irmão fosse trabalhar com ela, eu tirei esse peso, ela ficou brava comigo, graças a Deus, depois os dois se deram bem, e eu continuei com o presidente. E aí vocês falam, depois de 11 anos, que ele saiu, né, foi em 2011, esse cara pode voltar para a presidência da República. Se eu tivesse ido com a Dilma, eu não teria ficado com ele, eu não teria ficado tido essa história com ele, ele poderia até voltar a trabalhar com ele, mas teria quebrado, né, um período. Então, assim, é o que eu falei do Daniel. O Daniel está lá no Corinthians, ele tem a história, ele não quebrou. Você imagina, agora o técnico saiu de lá, ou sei lá, o Mano saiu, convidou o Daniel para ir trabalhar na seleção. Eu duvido que ele ia trocar o Corinthians pela seleção. É isso que a gente faz, é porque a gente tem uma afinidade. Eu dei sorte de ficar com ele, mas é muito difícil trabalhar isso, e eu não quis ficar com a presidenta Dilma, e meu irmão ficou. Isso que eu estou falando para vocês é um pouco de entender o tamanho do personagem, no caso aqui o presidente Lula, né? Que a gente trabalhou, eu viajei o mundo inteiro com ele, eu sei que daqui 20 anos, 30 anos, o que esse cara fez, o que vai ser, e as fotos, a importância das fotos. Então é um pouco isso. Eu acho que o trabalho nosso é também entender um pouco e não ser egoísta, falar, eu vou ficar aqui, vou ficar em Brasília, minha família mora em Brasília, então eu vou continuar em Brasília, vou continuar nessa vida teoricamente tranquila, que a Dilma vai viajar menos, vou ficar aqui tranquilo. Não, eu optei em sair com o presidente, né? Eu acho que eu acertei. Tá. Com Ricardo, certeza. você está morando em São Paulo ou no ABC? Eu fico em São Bernardo do Campo, só que agora a gente vai ficar com um estúdio aqui em São Paulo, em Pinheiros. Então eu vou, essa semana eu já estou vendo um Airbnb, vou ficar... Tem 11 anos que eu moro em São Paulo, eu fico em São Paulo de segunda a sexta, aí sábado ou sexta-noite eu vou para Brasília, fico em Brasília no final de semana e volto. Tem 11 anos que eu faço isso, então assim, eu trabalho com o presidente, não é só fazer foto, a gente pode falar aqui, eu filmo o presidente, estou aqui no estúdio, porque eu vim arrumar o estúdio, que amanhã ele vai gravar teoricamente, a gente talvez grave um vídeo com ele para o 7 de setembro, eu estou vendo se a gente vai gravar ou não. Então, eu gravo com ele, eu dirijo ele. Então, assim, eu aprendi na presidência da República, em 2006, eu comecei a fotografar, eu comecei a filmar ele também em 2006, fui muito criticado em 2006, porque as pessoas falavam para mim, mas se você começar a filmar, você vai tirar emprego do cinegrafista. Eu falei, olha, eu não vou tirar emprego de ninguém, pelo contrário, eu ainda vou colocar um cinegrafista dentro do avião do presidente, conseguir uma vaga para um cinegrafista para ficar comigo nas viagens, e eu aprendi a filmar, comecei a filmar e a editar, porque já naquela época eu tinha um blog. Foi por isso que eu fui trabalhar com a Petra no Democracia e Vertigem, que a gente foi para o Oscar, e isso também, essas máquinas, essas câmeras DSLR que filmam, fotografam, agora é muito mais fácil, então isso tudo me ajudou. Então eu edito muito, eu gosto mais de editar vídeo do que foto, e com o presidente eu tive que fazer de tudo um pouco, e ele me deu essa liberdade também. Então, assim, é muito legal, assim, né? Eu cuido das redes, todas as lives eu que faço, e o Instagram dele sou eu que cuido, né? Tem uma equipe que cuida do Twitter e do Facebook, e eu que abasteço com as fotos, eu que entro ao vivo, mas o Instagram sou eu que cuido. Então, assim, mais coisas assim que eu estou fazendo, assim, não é só o apertador de botão, não é só o fotógrafo, né? Então, tem toda essa logística que a gente vai criando ao longo dos anos com o presidente, e a gente vai crescendo, eu vou amadurecendo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Muito legal. Ricardo falou agora da edição, e tem um livro maravilhoso, né, que são fotos suas de todo o percurso do Lula. Mas eu vou falar de uma foto em especial, eu acho que é um Lula que perde o neto, que é uma foto belíssima, eu acho que todo mundo conhece, que na minha cabeça você subiu em cima da mesa porque você tirou a cabeça de todo mundo num grande abraço. Sabe que foto que eu estou falando?
Aquela Claro, foto, né? aquela Onde é foto que você foi estava e como é que você conseguiu, naquele momento, aquele abraço coletivo? aquela foto. Quem é que está falando? É a Kátia. Kátia, Kátia. Tudo bom, Kátia? É, aquela foto foi feita, Kátia, no Sindicato Metalúrgico. Ah, quem está aí? O Belial. Xará também. Aquela foto foi feita no sindicato, no dia que ele estava se entregando para a Polícia Federal. E muita gente também não sabe, naquele dia, é que eu falo para vocês, a gente tem que estar atento a tudo, assim, né? Quando trabalhar com político, com personalidades importantes, assim. Naquele dia, o presidente não ia descer do caminhão para sair do caminhão nos braços do povo até o sindicato para entrar e ficar lá esperando um horário para se entregar para a polícia. Eu falei, presidente, só tem que sair por aqui. Isso foi feito antes dessa foto que você está falando. Foi quando os parentes estavam se despedindo numa sala fechada, estava só os familiares, e ele foi lá para ficar naquele momento de intimidade. Eu entrei com ele, eles começaram a chorar e eu fiz aquela foto. E aí realmente é emoção, você está bem naquele lugar, só os familiares, então assim, você tem que... Eu costumo não fotografar com flash, eu fico sem flash, porque o flash chama atenção, a câmera faz muito barulho, agora essas câmeras mirrorless não faz mais barulho, você coloca no modo mecânico ali, você faz foto e não faz nenhum barulho, então assim, está muito mais fácil para fotografar e perigoso, né? Mas às vezes é bom você ter um barulho... Abraço foi orgânico deles mesmo. Foi orgânico deles mesmo ali, e eu fiz a foto ali, eles nem me viram ali fotografando, eu tinha uma mesa e tinha uma cadeira, eu subi só na cadeira, assim, um pouquinho, fiz acho que umas 5, 6 fotos, eles ficaram ali meio ali naquele... Eu me afastei um pouco, fiquei ali atrás deles, assim, para não entrar na intimidade deles ali, foi no sindicato, foi na saída dele, indo para a Polícia Federal. Vindo a foto. maravilhosa. Aliás, Ricardo, a tua associação com o Lula funcionou perfeitamente. Você produziu obras-primas dele. Aquela foto que você tem na Bahia, aquelas meninas dançando, não sei se é um rap, um funk. Puta que pariu, aquela é uma foto maravilhosa, porque o Lula ali está um garoto, está jovem. Você sabe que foto eu estou falando? Você está falando da sarrada, a foto que foi para o leilão. Exatamente. Também eu acho aquela foto é demais. Aquela foto na caravana foi a foto, acho que naquela época passou de 15 milhões de alcance. E aí a gente conseguiu, nessa viagem agora, superar com a foto da Lua. Vamos colocar a Lua, não vamos falar das coxas nem do Bilal dele, da Lua. Da Lua, superou. Mas é isso, o Lula, ele tem... É engraçado, né? Criança e jovem gostam dele, é uma coisa impressionante. Eu viajo muito com ele, as pessoas se identificam com ele, né? Ele tem 75 anos, mas é uma coisa impressionante. E quando você publica esse tipo de foto, você vê que tem um resultado muito interessante. Essa foto eu fiz na saída de uma entrevista que ele tinha dado para o Mário Kertz, lá na Bahia, para a Rádio Metrópole, e aí eu nem imaginava, entrei no carro, mas eu filmei e fotografei. Engraçado, e o vídeo nem fez tanto sucesso, a foto que fez. E aí eu olhei e falei, caraca, essa foto é boa, essa foto é boa. Aí eu estava na estrada, demorei um pouquinho. Quando eu soltei, a foto estourou. É muito isso, né? Sai do habitat dele, né? Você lembra que a gente... Eu, tipo, te exigi essa foto para o leilão. A foto da dancinha, porque eu não sabia como é que chamava esse negócio. Que agora, depois você falou que era sarrada. Eu falei, mas o que é isso? Para mim era a foto da dancinha. Sarrada. Essa foto é muito legal, Mônica. Agora, Ricardo, eu quero te falar um negócio que é interessante. O Lula, o que é interessante nele, vem da época do ABC, é que ele, naquela época, os partidos de esquerda mais organizados se aproximavam dele, porque ele era uma liderança natural que tinha surgido. Sabe, o Brizola estava fora, o outro lá do Pernambuco, como era o nome? O Arraes, Miguel Arraes. Todos esses grandes líderes estavam fora. Então, os partidos ainda organizados que estavam no Brasil tentavam cooptar o Lula para a causa deles. Mas o Lula sempre foi muito independente, sempre muito franco e honesto. Isso que era surpreendente. Talvez o sucesso dele com criança e com as outras pessoas seja isso. Por exemplo, eu tenho uma foto dele no Encontro das Oposições de São Bernardo,
tem uma foto que está no meu livro, que é aquela o Lula de frente, eles estão na mesma altura, o Fernando Henrique de um lado e o Lula do outro, sabe? Eu conheço essa foto. Quando você conhece a foto, quando você vê que o confronto do PT contra o PSD mesmo, porra, durou a história política desse país, vem desde a eleição do Fernando Henrique. Numa entrevista que eu dei para o 247, numa conversa com o Paulo Moreira Leite, aí eu falei, pô, no encontro de oposições, os caras do PMDB tentavam cooptar o Lula, né? E aí o Paulo Moreira Leite me falou, não, você não sabe, o Ulisses falou para o Fernando Henrique, oferece para o Lula o departamento sindical do PMDB. Eles tentavam oferecer para o Lula cuidar, mas o Lula, pô, nós estamos fundando um partido dos operários, nós estamos fundando o nosso partido, muito obrigado. É isso que o Lula tem, entendeu? Ele tem essa franqueza, essa honestidade, ele não representa, ele não constrói, ele não se falsifica. Talvez isso encante muito as pessoas. Você sabe disso melhor do que eu. É impressionante, é impressionante. O poder do discurso dele, a narrativa dele é encantador. Assim, consegue conversar desde com um empresário e com um operário, assim, impressionante. Mas é muito isso, viu, Juca? Eu acho que a gente está bem lascado com o que vem pela frente aí. Eu acho que a gente tem que se cuidar fisicamente, porque eu acho que vai vir uma guerra aí muito pesada, e eu sei disso. Eu acho que quando a gente começar, muitos fotógrafos aqui vão rodar o país cobrindo campanha. Eu acho que a gente está vivendo um momento que... Estou com 51 anos de idade, eu acho que nunca imaginei que a gente fosse viver isso. E eles não vão entregar o governo fácil, a campanha vai ser uma campanha difícil, não sei o que vem pela frente, eu sei que vai ser uma coisa perigosa, mas o Lula tá animado, eu acho que eu estou animado também, enfim, eu acho que a gente agora tem que aguardar e ter muita tranquilidade para entender o que eles estão pensando, o que eles vão fazer. A gente sabe que eles são... Diz agora, já, dia 7? Kátia, agora dia 7, eles não... É uma coisa impressionante, né? O que a gente vai ter que fazer, eu não sei, eu até estou pensando, eu estava pensando em ficar em São Paulo, mas acho que eu vou ficar em Brasília. Acho que eu estou querendo ir lá para o Congresso Nacional, não vou ficar lá no meio deles, que eu não sou doido, mas vou ver se eu fico dentro do prédio ou vou com drone lá, para ver o que vai acontecer, né? Para tentar, ou não, ou também não... Ô, Ricardo, você tem que tomar cuidado porque eles se conhecem, né, Ricardo? Se cuida, né? Não, pois é, tem tudo isso. Agora, é isso, eu acho que... a possibilidade do Lula ir para São Paulo, ele não vai, né? Não vai. Nem deve ir. Eu acho que quando o Bolsonaro falou que não vai ter desfile de 7 de setembro no Brasil, e ele vai participar em Brasília do evento, depois vem para São Paulo, para Paulista, ele já está dando uma linha aí do tudo ou nada, né? Ele já sabe que a coisa não está boa para ele no Supremo. O Congresso ainda está segurando um pouco ele aí, o Lira, enfim, toda essa questão aí. O Centrão está segurando ele ali com as emendas que ele liberou para não botar o impeachment na pauta. Então, ele sabe que tem mais 1 ano e meio de governo e ele vai tentar usar todo esse poder. Foi pego um prefeito agora, em Congonhas, com mais de R$500 mil no bolso. Eu estou tentando alugar um carro, porque vai ter o Quarup, né? Agora, dia 10, de setembro, vai ter o Quarup. E eu fui convidado, eu estou querendo ir para o Quarup. Eu estou tentando alugar um carro em Brasília, não tem carro para alugar. Engraçado, caminhonete, essas coisas, não tem carro para alugar porque está tudo alugado. Esses caras estão mobilizando o Brasil inteiro. Essa grana é para colocar o pessoal na rua. Então, assim, é isso. A gente vai ver esse enfrentamento aí. E a gente que está na linha de frente, a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que o Juca falou. Encontrei com o Juca na Paulista. Meu medo é que eles saem da Paulista e vão alguém infiltrado. A nossa manifestação vai ser aonde mesmo, hein, Mônica? Acho que vai ser lá. Exatamente. Você imagina... Aqui no Rio está muito desmobilizado. Na deles, a polícia protege eles. Na nossa, a polícia vai para cima da gente. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho medo, sabe? Eu acho que não deveríamos fazer nada. Eu acho que, Ricardo, eu acho que estrategicamente seria importante a gente não fazer nada nesse dia. Eu acho e também. Depois fazer uma coisa assim 3, 4 vezes maior do que eles vão fazer, entendeu? Exatamente. Porque esse que eles querem a porrada. Eles querem essa teoria dele de que
A pessoa armada, a liberdade se compra com fuzil, é uma coisa assim. Eles querem dar o primeiro tiro. Sim, se eles querem, eles precisam de uma vítima, eles precisam de um cadáver, entendeu? Então, é isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer, eu acho que é o que vocês estão fazendo aqui nessa escola. Acho que foi aquele incentivo do leilão. Eu acho que a pandemia, muita gente, coitada, morrendo, muita gente desempregada, né? A gente está vivendo um problemaço. Muito fotógrafo, né? A gente está vivendo uma crise lascada. Eu acho que a gente tem que fazer é estar junto, como a gente está aqui, aprendendo, falando e se cuidando, né? Porque vai vir porrada. Eu já tenho informação, eu sei que vai vir porrada, não tem como. Eles estão perdendo, sabe aquele time que está perdendo e já sabe que vai perder o campeonato e vai para o tudo ou nada. Agora vamos quebrar os caras, porque eles já ganharam a medalha de ouro, a gente já perdeu mesmo, não tem mais nada a perder. É isso. É o que eles estão. Eu acho que é o que eles vão fazer. E esperar ver o que dá. Acho que o que vai restar para a gente é registrar esse momento do país, né? Triste, né? Quando você fala tudo ou nada, você está falando na área política ou você está falando na área do civil, as pessoas na rua? Você Kátia, entende o que eu perguntei? Eu entendo. Os militares, A gente eles vai já fotografar na rua. Os militares, Kátia, eles já... Quando você dá uma arma para uma pessoa e a pessoa tem um distintivo, esse poder que eles têm e o poder que o Bolsonaro está dando para eles de poder matar, isso só aflora essa sociedade do tudo ou nada, é que eles não vão deixar o Lula, que está na frente das pesquisas, ou qualquer outro candidato tentar ganhar do Bolsonaro. O tudo ou nada que eu falo é isso. É que ele tá com todas as polícias na mão, com todas as instituições na mão. Então, assim, é difícil, né? Nós, fotógrafos que vão para o meio da rua, vários fotógrafos levaram tiro de borracha, perderam um olho, a gente corre risco de vida. Quando eu falo tudo ou nada, quando a gente vai para a rua, esse confronto, que não vai ser um confronto pacífico, não deveria, o confronto que pode ter de uma torcida do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, que é o confronto sadio, às vezes, ali, mas agora a gente está vivendo um confronto real, das pessoas vão para brigar, para matar. Eu acho que é isso, eu acho que, você imagina, se eu estava lá em Brasília, eu estou falando isso porque eu estava lá em Brasília, no último ato, e a gente estava ali na esplanada, veio uma moça nova, uma jovem, e entrou no meio da nossa manifestação com a camisa do Bolsonaro contra a gente. Eu falei assim, essa mulher é louca, porque vai ter uma briga aqui. Aí o policial foi, abraçou ela e tirou ela lá, e o policial começou a jogar spray na gente, nas pessoas que estavam lá, sem fazer nada. Quer dizer, eles estavam protegendo aquela mulher que estava lá, bolsonarista, que estava no meio de uma manifestação que não era dele. Agora, vamos inverter essa situação. Você acha que o policial ia tirar, ou poderia até tirar, posso estar sendo injusto, mas eles não iriam ser passivos e corretos como a gente foi com aquela moça, porque era visível que aquela moça estava ali sem saber do perigo que ela estava correndo ali, alguém lá jogar uma bandeira, alguma coisa na cabeça dela, alguém do nosso lado que estivesse, sei lá, não tivesse pensado ou fizesse algo impensado para acontecer isso. É isso que eu estou falando. Não tem mais. Não dá para você ir numa manifestação com a camisa vermelha. Os caras estão batendo em fotógrafo lá em Brasília. Estão roubando máquina, inclusive. É isso. Quando eu falo tudo ou nada, é isso. Essa preocupação, né? As pessoas estão com medo. Os fotógrafos estão com medo. A gente está com medo de ir para a rua. Quando que a gente só teve medo? Quando o Juca pode falar isso, quando foi na época da ditadura. A gente está vivendo uma outra ditadura. Eu estou na rua, estou participando das manifestações, eu estou vendo. Estou sentindo as pessoas. Então, assim, é uma ditadura do medo. É muito isso que está acontecendo, né? Medo da gente que está lá na rua, no front, lá, para poder fotografar e mostrar o que está acontecendo no país para as pessoas. Quando eu me referi a isso, é isso, Kátia. Eu acho que é isso que eles têm pavor, né, Ricardo? Informação, qualquer coisa que seja um pouco mais inteligente que eles é uma ameaça. Então, assim, uma pessoa que acha, de fato, como Bolsonaro acha, que o povo, para não ser escravizado, precisa ser armado,
É uma coisa muito séria, cara. Juca, posso falar uma coisinha? Claro. Pô, Ricardo, Ângela quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, é a Simoneta. A Simoneta. Posso falar uma coisinha? Claro. Stuka, boa noite. É um prazer te ouvir. Bom, voltando um pouco, não sei se você lembra, eu fiz o meu pós-doc com as imagens do presidente de Getúlio a Lula. Até na época eu tinha procurado você, seu pai, e, enfim, acabei fazendo esse meu pós-doc realmente relatando as imagens dos presidentes. E realmente eu lembrei muito, voltando um pouco para a fotografia, mas indo para o que vocês estavam falando, quando eu vi a tua foto agora do Lula, mas muito mais a tua foto também do Lula no mar, nadando, me lembrou muito seu pai e Figueiredo. Foi até uma coisa que eu comentei em sala de aula e mostrei, né? Falei, gente, eu fiz o meu pós-doc, olha aqui, né? O Stucker seguindo um pouco essa mesma narrativa, né? De que o pai já vinha traçando, e teu pai tem uma foto histórica também, que ele fez para a Folha, foi publicada na Veja, que foi uma foto anunciadora, né, do Costa e Silva sentado no plenário, no Congresso, sozinhos, microfones para o nada, e o chapéu dos militares, né, ali atrás, aquela foto, para mim, 68, é maravilhosa, quando havia vida inteligente na Veja, né? E logo se perdeu. Bom, dito isso, eu queria só lembrar uma coisa nessa conversa toda, Lula e o Bolsonaro, né? Que o que o Bolsonaro fala, o Mussolini falava, né? É o mesmo discurso, que o povo feliz é um povo armado. E eu acabei supervisionando um pós-doutorado na Casper Libero. Aliás, eu fui muito criticada por isso na época, de uma moça, uma cientista social, que a gente começou a analisar as imagens de Bolsonaro logo que o Bolsonaro começa a surgir, né? Antes dele ser presidente, a gente acompanhou até, enfim, até 2020. E ela analisou, só ela fez isso, porque eu não teria a menor paciência para isso, ela analisou todos os discursos do Bolsonaro quando ele era deputado. Então, a construção da fala do Bolsonaro é a mesma de quando ele era deputado, não muda agora. O que muda agora é que essa não é a fala dele. É isso que as pessoas não estão percebendo. Aí que mora o perigo, porque a fala dele é a grossura que ele tem no cercadinho, e daí eu sou coveiro, e daí isso é o Bolsonaro, né? Que muitas vezes ele, como deputado, foi multado por falar palavrões, essas coisas todas, e as pessoas esquecem, você sabe essa história melhor do que eu, não preciso te contar essa história. O mais assustador agora, é que as pessoas talvez não estejam percebendo, é que esse discurso não é do Bolsonaro. Esse é um discurso muito bem arquitetado, que eu acompanhei muito na Itália, do Salvini, que foi a mesma coisa, as mesmas frases, os mesmos discursos. Então, as pessoas continuam falando, o Bolsonaro é um grosso, é um louco, é isso? Ele é mesmo. Mas a máquina que está vindo por trás desse discurso é que eu acho que está sendo, e dessa narrativa fotográfica, porque a imagem dele deitado ali, morto, que dá para ver, a imagem dos filhos no hospital, aquele outro que surge agora, o 04, que era um ninguém, agora também vem com muita força, né? Mas são imagens que já foram feitas por outros presidentes. Inclusive, claro que eu não estou comparando, pelo amor de Deus, antes que alguém comece a me atirar pedras, mas tem uma imagem do Che Guevara igualzinha a essa, do Che Guevara morto. Então, as pessoas falam, o Bolsonaro, que imagem escrota. É uma imagem escrota, mas eu estou falando que a gente está numa narrativa imagética de presidentes que está se repetindo. Né? Não é só o John Herzog, não é só o nazismo. Tem uns livros maravilhosos de imagens que falsificaram história, que vem com Mussolini, que vem com Mao Tse-tung, que vem com Hitler, que vem com Stalin, e que a gente vê que o discurso imagético é o mesmo, não importa a ideologia. E essas imagens, elas têm uma familiaridade para as pessoas que é inacreditável. E aí que está o perigo. E aí que a sua imagem, essa sua narrativa de fotógrafo oficial do Lula, sei lá, não vamos dar esses nomes, né? Fotógrafo da presidência, mas, enfim, alguém que está acompanhando o Lula, e que vem muito da escola Stucker, né? Do seu pai, aliás, meus sentimentos, que vem muito da escola do seu pai, né? Com o Figueiredo.
e que se repete depois essa escola que parece muito mais álbum de família, né, do que fotógrafos oficiais, que está trazendo uma nova narrativa, porque o Bolsonaro, apesar de tudo, essas fotos que eles publicam é muita narrativa oficial ainda, que as pessoas não estão se dando conta, que está no imaginário há muito tempo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, porque o Bolsonaro, a gente acho que perde... Eu venho de uma escola de jornalismo que não se dava voz a bandido, e a gente dá muita voz para ele, em todo sentido. Eu acho que a sua fala, ela resume tudo o que a gente falou aqui hoje, pelo menos o meu pensamento, o que ele está querendo é chamar atenção, e ele já conseguiu. E a gente é besta e a gente fica aqui discutindo o óbvio que ele está nos levando a isso. E isso mostra que de louco ele não tem nada. Eu acho que ele é muito inteligente. E por isso que a gente não pode subestimá-lo. Eu sempre falei isso desde o começo. Como é que o cara ganha uma eleição como ele ganhou, né? Então, eu estava na campanha do Haddad. E eu vi algumas coisas que a gente estava lá dentro, então eu tinha muito número, enfim. Uma coisa surreal. E voltando à questão da imagem, a gente está falando de um ex-presidente da República, que é o Lula, que não é candidato ainda, supostamente, está na frente das pesquisas. E isso pode. Isso eu acho que a gente tem todo esse cuidado com a estética do presidente, a narrativa. Se você for ver na presidência da República, eu não publiquei nenhuma foto do presidente dessa forma, né? Publiquei foto dele no mar de short. E publiquei a foto até porque ele estava no Piauí e a gente resolveu publicar aquela foto dele. E tive esse cuidado, né? Para não ridicularizar, sabe? Aquela coisa de virar arroz de festa, uma coisa de, sabe, do governo. Eu sempre me preocupei muito com isso, com a Instituição Brasil, e ter essa coisa do estadista, né? Do presidente que está ali governando o país, para a gente tomar muito cuidado. Tanto que aquela famosa foto do presidente com uma caixa de isopor na cabeça, que foi feita no final de semana, e aquela foto mostrou o presidente da República que era o Lula, que não era a presidência. E aquilo, de fato, humanizou ele, foi uma imagem até positiva aquilo, né? Mostrando que é um presidente que vai lá e põe o isopor na cabeça e leva, não precisa ninguém levar para ele. Então, a gente teve sempre esse cuidado. E em cima do que você está falando, é um pouco, realmente, da escola do meu pai, que ele tentou, e na época o Figueiredo deixou, porque ele já sabia que os militares não estariam mais no poder. Então, ele estava tentando não ser o presidente que gostava só de cavalo, né? Tentar humanizar ele naquele momento que o país estava vivendo. E ele já sabia disso, né, o Figueiredo. E meu pai conseguiu retratar isso de uma forma muito, muito interessante para a época, né? Você imaginar, eu, com 8 anos de idade, frequentava a Granja do Torto. Meu pai ia trabalhar, ele me levava. Eu tinha 8 anos de idade, em 1978, eu tinha 8 anos de idade. E não era fácil, né? Os militares ali, a gente sabia que tinha toda aquela questão. E meu pai conseguiu um pouco em cima do que você falou, realmente, porque você cria um vínculo. Quando você fala, né, o álbum de família, porque você já pode se achar da família, né? E tá ali no local que outros fotógrafos não estariam. Mas eu acho que a gente consegue separar um pouco o que eu aprendi com meu pai, que eles gostam de que eu esteja no lugar, porque eu não estou ali para sentar na mesa e para conversar com eles. Eu estou ali para trabalhar, mas não estou ali para perturbá-los e ficar ali. Eu estou ali, sabem que eu estou ali, e com muito jeito a gente vai conquistando o espaço, que a pessoa se sente à vontade de ter um fotógrafo. Não é fácil você ter um fotógrafo 24 horas com uma máquina pendurada do seu lado, né? Se a gente fizer esse exercício e colocar um fotógrafo na sua casa e esse fotógrafo fotografar vocês, a gente já vai ficar, puta, que saco, não aguento mais. Então, eu acho que esse exercício que eu aprendi um pouco com meu pai, e aprendi muito em Brasília, que a gente tem que ser um pouco invisível, mas presente, e que as pessoas sintam vontade de ter a gente lá. Então, eu consegui isso, unir essas duas coisas,
de estar nesses lugares. Pô, o Stuka quer dizer, nem cogitou de eu não ir para esse local que ele foi, eu sempre vou com ele. E não é sempre que eu vou e divulgo uma foto também, né? Porque são os momentos. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem o tanto que a gente vai, faz, trabalha, tem foto boa, mas não é o momento. Você imaginar que tinha, naquele momento, o presidente estava, sei lá, o Brasil começando a pandemia, o presidente foi para o sítio, fiz uma foto linda dele, mas sorrindo. Não é hora de publicar uma foto dessa, né? Eu acho que agora chegou a vacina, tem um discurso, tem a esperança, então a gente consegue estar nesses lugares e batalhar para que a imagem saia, até porque tem um fotógrafo ali dentro também, não é só o assessor, não é só a pessoa que cuida da imagem, tem o fotógrafo também, que é essa coisa da vontade de você ter uma foto sua, de fazer, você batalhou, tá ali 24 horas e você publicar a sua foto, você vê o que você fez. Eu acho que vai muito disso também. Eu sou movido por isso, sabe? Minhas fotos, eu faço muita coisa. Não é que eu sou uma pessoa reprimida, até porque a responsabilidade é muito grande em cima de mim em relação às imagens. Mas também assim, tem momentos que são libertadores, assim, que você fala assim, porra, agora eu tenho uma foto boa, agora é o momento certo, tá tudo certo, as coisas estão indo ali, acho que o momento é esse. Então é um pouco isso que você falou. Eu acho que as coisas se repetem, como você falou do Bolsonaro aqui, a gente está vendo, quando você falou, lógico que eu sei que da forma que você falou da imagem, que você, né, o Che Guevara ali, mas a gente está falando de uma pessoa que já morreu, né? Nós estamos falando de um presidente de uma nação, do Brasil, de mais de 213 milhões de pessoas, e para que a pessoa faz isso, né? Então, qual é a imagem que ele quer dele, que o Brasil vai ser respeitado como? Uma imagem dessa, né? Essa é a imagem. Aí você pega a imagem das covas e pega a imagem do presidente lá, do ex-presidente Lula, e o que as pessoas vão fazer é esse tipo de comparação, que é muito isso, né? Quando eu fiz a foto, o grafismo das caixas já remeteu as pessoas a fazerem essa junção das duas imagens. Essa comparação, né? Essa comparação, essa analogia. É um paradoxo, essa analogia, né? Que é uma coisa que, quando a gente olha, a gente leva um susto. E é verdade, né? Parece, né? É incrível isso. Então, agora, gente, eu acho o seguinte, em relação à foto lá do moribundo, eu acho que a ideia dele é de mostrar como ele ressuscita, como ele vence a morte, como ele é invencível. Concordo com você, é isso. É isso. É isso. Vale tudo, vale tudo. E aí funciona na cabeça dos colegas, né? Dos colegas. Dos colegas, a gente mostrou várias fotos que mostram a manipulação, mas, Stuka, tem uma coisa que me preocupa, que eu queria te perguntar mais. Você falou muito aí do perigo dessa semana, do que você está vendo, do cuidado. Você está tendo acesso a informações que muitos de nós não temos. Tem alguma coisa a mais que você poderia dizer para a gente? Você tem alguma intuição do que pode estar vindo no dia 7 de setembro, que você podia explicar para a gente ou não? Ou as coisas estão em segredo ainda? Não é. Eu vou aqui, a gente tá aqui entre amigos aqui, não tem uma informação. Eu acho que é o termômetro da rua, que eu ando muito. Vocês não sabem o tanto que eu vou em todas as manifestações. Às vezes eu nem publico foto. Mas é mais do que isso, Juca. O que o Bolsonaro fez, essa cultura do medo, ele está colocando medo em todo mundo, está fazendo isso. O maior perigo que eu estou vendo é que são a maior questão que eu estou falando aqui são as instituições, são as polícias, são as pessoas que têm poder, que estão se você não sabe, as lojas que vendem roupa de exército, de pessoas que... Essas roupas dos quartéis não tem mais, as pessoas estão comprando. Então, o que ele fez? Ele está incentivando isso. 1000% de venda teve. Pois é. Então, assim, todo mundo vai andar fardado no 7 de setembro, é isso? Então, assim, esse medo que eu estou falando para vocês, essa questão que eu estou colocando, é real. Assim,
se vai ter morte, Deus queira que não, e não vai ter. Eu vou pensar assim. E é isso que a gente tem que pensar. Mas o que eu estou falando é, como fotojornalista, é que, como só tem 1 ano e meio de mandato dele, ele vai para o tudo ou nada. Isso já é a prova do 7 de setembro desse ano. Você imagina o próximo 7 de setembro, que já vai ser próximo da eleição. Como é que vai ser isso? Que nós vamos estar comemorando 200 anos de independência. Você está entendendo, senhora? É isso que eu estou falando para vocês. Assim, é muito maior. O cara está se armando, o cara está ali. Basta um maluco desse infiltrado dar um tiro, acabou, entendeu? O Brasil é um país feliz, pacífico, e agora polarizou demais. Só indo para uma coisa mais agradável, eu acho que assim primeiro, você vai ter um belíssimo acervo do Lula. Você falou que muita coisa você não publica. Eu imagino mesmo que mais de 90% das coisas que você faz legais com ele talvez fiquem para um memorial, né? Assim, para uma coisa mais importante, mais adiante. Você deve ter um material incrível. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, porque quem conhece o Lula, quem já teve a oportunidade de ver ele, sabe o quanto ele é moleque, brincalhão, e chega, né? Como é que ele é com você? Você pode se considerar... Vocês fizeram um laço de amizade profundo, vocês são muito amigos. Xará, como é que eu vou te falar? São 21 anos que eu estou com ele. Ele deve sacanear muitas vezes, né? Não, assim, brincando, daquele jeito dele de mexer. Mas olha só, quando você trabalha com o presidente, não é bem assim. Por quê? O meu chefe é ele. Eu não tenho nem na presidência da República, não era nem o secretário de imprensa que era o meu chefe, nem o ministro, ninguém, o Franklin, ninguém. E aqui, quando saio da presidência também, minha relação é direta com ele. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque é o seguinte, eu não posso reclamar do meu chefe, eu tenho que estar sempre bem com ele. E assim, como ele é comigo? O presidente, eu vou te falar uma coisa, eu nunca trabalhei tanto, nunca trabalho tanto, porque ele não cansa. Então, assim, eu sei, quando eu estava aqui com vocês, quando começou, o telefone tocou aqui, era ele. Eu mandei uma mensagem aqui, ele quer falar comigo um negócio de amanhã, vai me encher o saco aqui. Mas ele é o seguinte, no ter sábado, domingo, feriado, tá ligando, tá pedindo, tá fazendo não sei o quê. Ele sabe que eu vou estar disponível e eu sei que eu não vou dizer não. Mas é porque ele trabalha muito, entendeu? Então, assim, a minha relação com ele eu construí essa relação com ele de respeito do meu trabalho. Ele respeita, ele sabe que eu vou fazer, ele sabe que eu não vou, vou chegar meia hora atrasado, naquele dia, naquela viagem eu não vou, eu posso estar com febre, eu posso estar cansado, ele sabe que eu vou estar ali com febre, vou estar trabalhando com dor de barriga, ele sabe, ele confia, sabe que eu vou estar assim. Ninguém é super-homem, né? Meu pai faleceu, eu estava na viagem com ele no Nordeste, eu estava no Ceará, depois daquela foto. Meu pai faleceu na madrugada daquela foto. Eu fiz a foto de 18 horas, meu pai faleceu 2 horas da manhã. Eu recebi o telefonema, eu durmo com o telefone ligado, porque eu sempre estou longe da família, então eles me ligam a hora que eles quiserem. E aí era minha irmã me dando a notícia. Meu pai está no bombeiro, tentando ressuscitar ele aqui, porque ele tinha tido uma parada cardíaca. E eu falei para mim, fiquei no telefone com ela, e aí de manhã eu acordei, falei com o presidente, enfim, me confortou, ele falou na mesma hora, vai lá ficar com a sua família. Eu falei, olha, presidente, eu vou terminar o que eu tenho para fazer aqui, vou trabalhar com o senhor aqui, tem mais 3 pautas, vou pegar meu voo 6 horas da tarde, o senhor vai embarcar às 6 também, às 18h30, eu vou para Brasília. Ele falou, você não precisa voltar. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, não, tranquilo, vou ficar com a minha mãe, enfim. Fui lá, aí, velório de manhã, enterrei meu pai foi cremado, dormi, no outro dia eu peguei um avião e fui para Bahia terminar a viagem. Falei para ele, eu estou fazendo o que o meu pai faria. Você termina, o que você começa, você termina. E ele falou, não faça isso. E aí, essa relação que você falou, o que acontece? O fotógrafo, ele é chamado para fotografar o aniversário do filho, do neto, o aniversário dele, da primeira-dama, o Natal, o Ano Novo. Então, você está em todos esses eventos. E você não é convidado para a festa, você é convidado para estar lá para registrar aqueles 8 anos do governo, da importância dele. Só o que acontece?
como você está ali, você acaba se envolvendo nessas datas de intimidade, que o segurança não vai estar lá dentro da casa, o chefe do cerimonial, vão estar lá os convidados dessa autoridade, que no caso é o presidente, e eu fui estando nesses momentos e a gente, né, e aí ele começou a me chamar para jogar bola. Eu não sei jogar bola, não entendo nada de futebol, e tinha medo dos caras quebrarem a minha perna, eu não poder trabalhar, ficar com a perna engessada. Então eu ia lá, fingia que estava ali, jogava ali um pouquinho e estava sempre com a máquina. E ele falava assim, mas não é para você trazer a máquina para o Alvorada. Eu falei, presidente, se eu não trouxer a máquina, eu não vou vir, não adianta, mas eu te chamei para jogar bola, como é que você vem com a máquina? Eu falei, presidente, então vou fazer o seguinte, só me chama, quando o senhor me chamar, eu vou vir com a máquina sempre, o senhor vai saber disso. Não, então tá bom. Então eu já criei essa relação, ele já sabia, me chamava para jogar bola, mas eu estava fazendo foto, eu estava ali naqueles momentos de intimidade dele, tomando banho de piscina e tudo. E a gente vai construindo. E aí, quando você pergunta, mas ele é seu amigo, a gente não pode confundir as coisas, né? Porque quando a gente achar que é amigo, é aquilo que eu falo, né? Os maiores acidentes acontecem a 500 metros da sua casa, porque é quando você relaxa. E se você achar que você é amigo, que você é da família, você vai relaxar e não vai ser mais profissional. Eu estou ali retratando um político, uma pessoa importante, o Lula, e eu sei da importância, eu estou ali como profissional. Agora, é óbvio que ele me chama e eu vou com a máquina. Posso até me divertir ali, mas eu sei dividir essas duas coisas. Então, eu acho que foi isso que deu muito certo, de eu estar nesses lugares e ele sempre me chamar, eu estou ali, e não confundir amizade com profissional. E é óbvio que depois de 21 anos você cria uma relação muito grande, né, de afetividade, eu acho que é mútua, né, acredito da minha parte, a gente acaba tendo um carinho, porque ele me conquistou quando eu estava no começo do governo, eu estava numa viagem, não lembro qual foi, tinha sei lá, G8, e aí ele estava lá na mesa, lá, almoçando com na época era o Bush Filho, estava Hu Jintao da China, estava Angela Merkel, na época era o Putin, não era Medvedev, não, era o Putin, estava lá os 8 maiores presidentes, as 8 maiores potências estavam ali, e eu estava lá. Na época eu não trabalhava com celular, ainda estava editando uma foto no laptop, e eu tive que sair da mesa que estava sem bateria, tinha uma parede, eu liguei o tomada e estava ali escondidinho. Daqui a pouco eu vejo uma mão assim nas minhas costas, quando eu vejo é o Lula, presidente. Fala assim, ô, meu querido, tá todo mundo almoçando, por que você está aqui trabalhando? Eu falei, não, estou mandando uma foto. E assim, todos os presidentes, o cara levantou para vir perguntar se eu tinha almoçado. Quer dizer, então... E eu tive que sentar na mesa e fiquei com o laptop escondido na perna, assim, para ele ver que eu estava comendo, porque eu não estava nem afim de comer, eu estava afim de mandar a foto, porque a gente ia voar. Naquela época, o avião dele não tinha internet ainda. Então, é isso. Você vê, o cara está lá com os 8 maiores presidentes e o cara se preocupou com um fotógrafo que não tinha almoçado. Quer dizer, quantas mil coisas ele tinha na cabeça, ele se preocupar se eu tinha comido. Então, são coisas que as pessoas vão conquistando, né? Você vai vendo o lado humano, que é muito grande. Agora, ele tem um lado humano muito grande e é uma pessoa que cobra muito. Então, é bom, é ótimo, que você está sempre atento, né? Ô, Ricardo, só uma coisa, você está aqui há 2h30 e o teu chefe já te chamou. Você aguenta um pouco mais? Olha, faz o seguinte, na hora do teu chefe, você fala, foram os fotógrafos que fizeram o leilão Lula Livre e eles deram uma grana para o Instituto Lula. Fala, então, presidente, eu tinha que fazer uma média com eles, tá? Você aguenta um pouco mais? Você aguenta um pouco mais? Aguento, lógico. Para mim é um prazer estar aqui. Só tem fera. Tem 4 perguntas que vão ser minhas, vão ser para o final. Eu vou esperar se alguém vai querer perguntar mais alguma coisa. As 4 finais são minhas. Tá bom. Eu não queria perguntar para o Stucker agora, mas queria falar com você também. Pode falar. Uma fotografia sua, né? Porque a gente está falando do Lula, tudo, mas tem uma fotografia sua, quando o Lula começa a discursar em São Bernardo, que eu acho que ela é fundamental e acho que ela é vital para os dias de hoje, que é quando você fotografa um grupo, acho que eram metalúrgicos que estavam ouvindo o Lula, e tem um deles que está com a bandeira do Brasil aberta, esticada em cima do peito, né? Inclusive, acho que estava meio chovendo, né? E ele está esticando, né? E eu acho que naquele momento, né, o Brasil estava retomando para si os símbolos da pátria que também os militares tinham proibido. E eu acho que agora a gente está de novo nesse momento, né, em que o Bolsonaro se apropriou, né, dos símbolos
do Brasil como se fossem deles, e a gente precisa um pouco se reapropriar deles. Então, eu acho que essa tua foto desse momento do surgimento do Lula, que o Stuquinha devia estar com o pai acompanhando criança, porque ele é super jovem. Aquela foto é de 79, o Stuquinha falou que tinha 8 anos. 9 anos, 79 anos. Então, 9 anos. Já tinha uma máquina fotográfica. Só para terminar um instantinho, Juca, e eu faço muito um paralelo das tuas fotos daquela época com as fotos que a gente está criando hoje, inclusive as fotos do... Desculpa, mas do Stuquinha, né? Que ele está um pouco... desculpa te chamar assim, mas não temos tanta intimidade, mas dessa questão um pouco, dessa narrativa que você criou lá em 79, que eu revejo muito, faço essa analogia, é um outro momento, mas as fotos que o Stuquinha está fazendo. E Stuquinha, você, com todo respeito, né, é quase o pintor da corte do Lula, né? Os reis viajavam com seus pintores e o Lula tem você, e ainda bem que tem você, né? Mas em cima do que a gente está falando do símbolo da bandeira, que eles pegaram a bandeira para eles, a camisa da seleção brasileira, que eu acho uma tragédia isso que eles fizeram. Em alguns eventos do presidente, eu tenho tentado colocar... Ô, Juca, eu posso atender o presidente aqui? Gente, só um pouquinho. O presidente está no Viva Voz aqui, vai dar um abraço, boa noite. Ah, não! Não! Dá um abraço, Stuquinha, um abraço para todos os companheiros e manda eles se prepararem, porque eu estou mais bonita agora, eles vão tirar foto e nós vamos vender mais caro agora. Então, voltando agora, a gente caminha para o final. Quem que você admira em fotografia? Quem são teus ídolos na fotografia? Pô, você está me fazendo uma pergunta dessa com todos os meus ídolos aqui nessa reunião. Não precisa falar. Não, porra, você quer me matar, né, Juca? Caramba, de jeito eu sou político também, né? Você quer? Tem que estar vendo todo mundo. Peraí, não, todo mundo pergunta o que quiser, ninguém... Não, a gente consegue controlar o ciúme, entendeu? Eu não sou mais novo, né? Eu estou com 51 anos, né? Comecei muito novo. E meu pai realmente foi o meu maior influenciador. Eu comecei no laboratório com ele e sou da escola do meu pai. Só que quando meu pai me solta no meio dos repórteres fotográficos em Brasília, a Paula Simas está aqui, sabe bem o que eu estou falando. Eu era muito jovem, eu comecei no Globo com 19 anos. O meu chefe lá era o Sérgio Marques, que é irmão do Lula Marques, do Alan Marques, da família Marques em Brasília. E eu comecei como laboratorista. Meu pai falou assim, olha, eu não tenho como eu estar do seu lado, não tem como eu fotografar com você. E quando ele me soltou, ele já achou que a gente já tinha condições de estar nesse meio. E eu tive que penar muito, eu penei muito, Juca, porque quando você chega, a comparação é muito grande, porque se ele é filho do Stucão, ele é igual ou melhor do que o Stucão, mas como é que eu vou ser melhor ou igual? Nunca cheguei em um terço do que meu pai foi, mas com 19 anos de idade, como é que fica isso, né, as comparações? E eu sempre tive uma oportunidade na minha casa de sempre, na época, comprar muita revista, não tinha internet, e eu adorava viajar para o exterior e eu gastava meu dinheiro todo comprando revista, porque eu gostava de ver quais eram as tendências. Eu sempre fui um fotógrafo, para a época, muito técnico, sempre devorei muito manual de câmera fotográfica e tudo mais. E o meu pai, né, o Stucão, o Hélio Campos Melo, que foi um grande chefe, eu aprendi muito com o Hélio, o Jorge Araújo, que fiz muita viagem, que foram fotógrafos que eu viajei pelo globo e eu encontrei. E fotógrafos que me ajudaram muito, que eu aprendi muito, o Antônio Ribeiro, que trabalhava na Veja, o Egberto fez um trabalho do Fernando Henrique incrível na eleição, né, na época que a Veja era a Veja, que publicava aquelas fotos maravilhosas, e o Ricardo Belial. Cadê o Belial? Está aqui. Belial, eu adorava ver a revista. Você não trabalhou na Manchete? Você não publicava as fotos na revista Manchete? Uns cromos, umas fotos lindas. Sim, o meu xará querido. E eu ia a Brasília e sempre estava em contato com seu pai. Seu pai era uma referência para mim lá. Incrível!
as fotos dele, como as suas fotos me influenciaram. É incrível isso. Os dois Ricardos aqui, porque eu falava assim, nossa, um dia será que eu vou ser fotógrafo como esses caras aqui? Porque tem meu nome. Cara, é engraçado isso. Né? Eu estou aqui também, viu, meu irmão? Ricardo, olha o Egberto aí, ó. Olha o Egberto aí, ó. Eu estou aqui, viu? Ó, e depois que eu vi aquele trabalho do... meu irmão. Olha ele, então. E o trabalho que o Rogério Reis fez no Carnaval... O Rogério Reis também está aqui, Ricardo. Pois é. E tinha um fotógrafo, que todos devem lembrar muito, que era o Aníbal Filó. Porque como eu era um fotógrafo de Brasília, e eu viajava muito, e eles não gostavam de viajar, e como eu era muito disposto, eu viajava só com essas feras. Era o Ribeiro, era o Egberto, era o Jorge Araújo, Hélio Campos Melo. Encontrei com o Hélio, emprestei uma máquina fotográfica para o Hélio fazer aquela foto do Bush, pai com aquela cara na capa do Estadão. O Hélio estava com a máquina, eu emprestei minha máquina para ele. Então, assim, eu viajei com essas feras, muito jovem, e aprendi, e sempre foram essas pessoas. E o Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson realmente me chamou muita atenção. E tive a oportunidade de trabalhar com o Salgado, né? O Salgado, encontrei com o Salgado várias vezes. Mas as minhas referências, é óbvio, meu pai, e são esses fotógrafos que eu falei aqui. E não posso deixar de falar do Antônio Milena, que eu fiquei muito com Milena, muito jovem com Milena. Então, são essas referências, as minhas referências. Legal. E, por exemplo, na música, o que você gosta? É heavy metal, rock, é bossa nova, samba, pagode? O que é que faz a tua cabeça na música? Tim Maia. Tim Maia. Eu fui no show do Tim Maia aqui no teatro com o Thiago Abravanel 8 vezes. Meu sonho, eu queria estar vivo para ir num show do Tim Maia. Eu adoro o Tim Maia. Legal. Mas no teu telefone tem música, quando você dá uma pausa de lazer, você bota o Tim Maia, isso te relaxa. A minha mulher, ela fica doida porque ela adora o Tim Maia também, mas eu adoro o Tim Maia, eu coloco muito o Tim Maia. O Tim Maia é um craque. Lógico, você tem o Chico, você tem o Gil também, enfim, mas o Tim Maia é o grande cara assim, para mim na música. O Brasil tem uma lista que é impressionante. Não tem como. O Gil, o Chico são amigos até, mas... só tem gente boa. Escuta, você falou da tua mulher, vocês estão morando em São Paulo, né? A tua mulher... Não, é assim... eu sou casado 2 vezes, né? Eu tive minha primeira esposa, eu casei muito jovem, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. Eu ia te perguntar quantos filhos você tinha, 4 filhos. Eu tenho 4, o Pedro, de 26 anos, e o Ricardo, nosso xará aqui, Belial e o Malta. O Ricardo, o Pedro e o Ricardo, o Pedro de 26, o Ricardinho de 25, o Luca, de 11 anos, e a Júlia, de 6 anos. A Júlia e o Luca já são frutos do meu segundo casamento. Eu fiquei casado 19 anos no primeiro casamento e estou casado agora há 13 anos com a minha segunda esposa. A minha segunda esposa, ela fez ela me ajudou na minha carreira, porque ela é jornalista, e ela é uma pessoa extremamente ligada à arte. E já fez doutorado, enfim... tudo ligado à arte, cinema, e ela me colocou numa fotografia autoral com a questão dos indígenas, dos povos originários. Ela que me pediu para entrar nessa questão, que eu já tinha feito um trabalho lá atrás com os Yanomamis, quando eu estava na Veja, e ela me colocou nesse viés aí para tentar desopilar um pouco da política, porque como eu vivo 30 horas a política, então nos finais de semana eu viajava para as aldeias, muito perigoso, com pouco recurso, mas ela falava assim, você tem que ir, vai lá e faz. Eu falei, mas não é fácil, eu não tenho produtor. Não, eu ligo e resolvo. Mas você chega lá, não tem ninguém, você tem que dormir debaixo de uma ponte, fazer. Eu sou muito doido com essas coisas assim. Apesar de ter uma cara de cidade, mas eu no meio do mato eu me viro muito bem. E eu acho que é quando eu consigo me distrair um pouco da política, porque a gente vive essa política de só levar porrada, só o Lula levar porrada, eu levo muita porrada também, é só confusão, eu tento não ter nenhum telefone de jornalista no celular, não gosto de falar com jornalista, até porque para conseguir sobreviver esse tanto de tempo que eu estou com o presidente, que a gente sabe como é que funciona. Então, essa minha esposa, ela é uma pessoa ligada e ela é muito crítica. Se vocês
souberem aqui, ela até perguntou, eu queria participar, eu quero ver, ela sabe o nome de todos os fotógrafos, sabe o que ela é. Por que não deixou ela participar? Ela é uma pessoa incrível, e eu acho que eu evoluí muito com ela, a minha fotografia, eu evoluí com ela. É incrível isso, né? Por como uma pessoa leva autoestima e cobra. Você já fez isso? Isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Então, o meu Instagram e minhas redes sociais, ela me ajuda a cuidar. Então, assim, deu um salto muito grande e por causa dela. Então, assim, muito do que eu sou hoje, eu devo um pouco a ela, porque ela é jornalista, crítica ao extremo, sabe de cinema, sabe tudo, sabe o nome de todos vocês, e, enfim, estuda. E isso me ajudou muito, a minha esposa atual. A minha primeira esposa era Cristiane e a segunda é Cristina. As duas esposas são Cris. Então, me dou super bem com a minha ex-esposa, mora no Rio com meu outro filho. Meu filho mais velho mora comigo em Brasília e os meus 2 menores. Eu moro em Brasília, moro na casa da minha sogra, como eu não fico muito em Brasília, e para a minha esposa não ficar sozinha, então a minha sogra deu a casa dela para a gente, então a gente mora numa casa e a minha sogra fica no meu apartamento. Então, quando eu não estou, ela vai lá para casa. Então, as crianças, na pandemia, não tiveram muito problema. Então, assim, tem um quintal lá para eles pisarem no chão, na terra, né? Legal. Escuta, já que você falou dessas viagens aos índios, que a tua mulher te empurrou, eu fiquei curioso de saber qual é teu signo. Eu sou de peixes, eu sou de março. Tá. 5 de março de 70. Legal. Escuta, então agora quero saber de cinema, quem te influencia no cinema, e não vale citar a Petra, tá? Você tem que falar outros nomes. A Petra não vale. Olha, quem que você curte em cinema? O Woody Allen, de repente? Eu acho que Fellini, Cinema Paradiso, eu acho que Tarantino, enfim, eu acho que o cinema... Luc Besson também? Não, também. A gente foi muito influenciado com essa questão do enlatado americano, né? E com a chegada desses streamings aí agora, tem muito filme que a gente nem imaginava. Lá em Brasília tinha a Paula Simas, sabe? Tinha academia de tênis, que tinha um cinema lá, que a gente conseguia ver alguns filmes alternativos, né? É um circuito alternativo. E agora não tem mais, agora tem na Netflix, a gente consegue assistir. Eu gosto muito de cinema, assisto muito filme, mas não tem nenhum, assim, não gosto de filme musical, apesar de La La Land ter feito aquele sucesso, não ganhou o Oscar e foi chamado como ter ganhado o Oscar. Achei um filme muito, muito interessante como musical, mas eu gosto muito dessa questão de filme, do documentário, mas gosto também dos enlatados. Eu gosto um pouco dessa questão do Hollywood, porque você vê como a indústria funciona. Eu tive lá agora com a Petra e a gente vê realmente como eles são foda, né? Os caras são muito bons e, enfim, me influencia, mas não muito. O cinema argentino eu gosto pra caramba. Fui convidado até para morar um tempo na Argentina para estudar cinema lá. E também fui convidado para estudar cinema em Cuba. Tem uma escola de cinema muito boa em Cuba. E como eu não tenho tempo para nada, né? Então eu acho que eu tenho que me conter aqui com o Lula, Brasil, e participar aqui dessas aulas maravilhosas com vocês para a gente aprender muito. Legal. Escuta, e na literatura, o que você lê? Ficção? Eu li Lira Neto, né? Os livros do Getúlio, né? Que eu acho que a gente tem que... Juca, se a gente não entender a história do Brasil, da política que a gente vive, até para fotografar fica difícil, né? Você vê o 1808, você tem os livros Laurentino, né? Escravidão, e eu estou trabalhando agora com a questão indígena, aí você vai entender um pouco desse Brasil profundo. A gente não é nada, né? Você imaginar tudo isso que aconteceu. Então, assim, eu li Getúlio, gosto muito do Laurentino, gosto do Lira Neto. São essas biografias para a gente entender um pouco o Brasil, porque a gente fotografa essas pessoas que vão ser a história viva. Hoje são a história viva, mas vão ser a história desse país. A gente tem que entender como essas pessoas estão sendo retratadas, né, através desses livros. Então, e as histórias, né? Imaginar que o que o Getúlio fez, né? Quem foi Getúlio, né? Muita gente não sabe, né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que são essas biografias que eu gosto de ler muito sobre política, enfim, sobre essas personalidades, sobre a história do Brasil. Eu não gosto de romance, não. Eu não sou muito
Eu sou muito romântico, assim, mas não gosto de ler, não. Eu gosto mais da ficção, eu gosto mais da história do Brasil mesmo. Essa coisa mais realista, pelo que você está falando, né? Para entender um pouco, porque senão a gente também não vai fotografar, a história passa pela sua frente e você não tem noção do que você está fazendo. Não sabe do que se trata. Olha, Ricardo, foi muito legal. Eu acho que o interessante é que a gente deu um gancho da fotografia e política para chegar na tua, que, porra, dá um tapa no negócio no Bolsonaro ali. Eu acho que você criou um ponto de mutação. É a minha opinião, entendeu? E, de repente, você ter vindo participar, a gente ia fazer ontem, adiou por tua causa, você ia estar com o Lula ontem. Aí, de repente, a gente entrevistou você a partir da tua foto, e isso está sendo gravado. O incrível é que, porra, é uma live com depoimento do Lula. Pessoal, isso não tem preço. Vocês não avaliam o que foi feito aqui. Eu queria muito agradecer demais vocês aqui. Putz, a primeira aula que o Juca... Foi o Hélio que me chamou, que eu não lembro quem era. Era a aula do Hélio. Foi o Hélio falando das fotos. Depois eu participei da aula do Juca, das revistas. E incrível, pessoas aqui incríveis. A Paula Simas, em Brasília, junto com André Duzec, que é uma fera, uma pessoa maravilhosa. São pessoas que marcaram a minha vida, apesar delas não saberem. Muita gente não sabe, mas é isso. Eu acho que a gente está aqui hoje falando de fotografia, é tão bom, é tão gostoso. Muito bom. Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigado a todo mundo. Vou desligar, encerrar a transmissão. Agora ele tem que passar para você o roster, Juca. Vou passar para o Egberto, então. Ô, Juca, eu quero falar mais uma coisa. Devolve para o Juca. Espera aí que eu vou passar. Espera aí que eu vou passar. Tchau, gente, pessoal. Fim de semana maravilhoso para vocês. Que a gente chegue no dia 8, né, Juca? Inteiro aqui. Tchau. Tchau. Muito legal, cara. Obrigada. Ótimo a escola do Juca.